Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de filosofia de hoje? Então, na nossa aula de filosofia de hoje, estamos iniciando, nossa apostila aqui do quarto bimestre, no capítulo 4, então. Então, temos aqui no capítulo 4, conviver e respeitar. Então, na última apostila, a gente aprendeu sobre as famílias, a comunidade, a convivência, né? E sabemos que para poder conviver bem com as pessoas, até mesmo com os animais, devemos saber respeitar, né? Todos merecem respeito. Todos os seres vivos em geral, até mesmo o nosso meio ambiente, não somente os amigos, a família. Então, todos merecem respeito, todos os seres vivos, porque não é porque é uma planta, né, que eu não vou respeitar. Então, eu tenho que respeitar tudo, até mesmo a água, né? Nós já trabalhamos sobre a água no agrinho, vimos o quanto é importante a gente ter respeito, né, pelo uso racional da água, porque se não respeitarmos, um dia pode faltar para nós mesmos. Então, aqui nesse capítulo, a gente vai ver mais sobre o respeito, tá? Então, vamos lá. Conviver e respeitar. Você sabia que o mundo é habitado por mais de 7 bilhões de pessoas? Esse número imenso é formado por indivíduos diferentes entre si, que formam famílias, comunidades e povos, com características muito distintas. Por isso, é importante pensar e conversar sobre maneiras de conviver bem com as outras pessoas, respeitando seus diversos modos de ser. Então, nós já vimos que as pessoas são diferentes, vêm de famílias diferentes, com costumes diferentes, trabalhamos isso, né, na unidade passada, e sabemos que ninguém pensa igual ao outro, nem dentro da própria família, né? Às vezes, até dentro da família, entre irmãos, às vezes até mesmo com o pai e a mãe, a gente tem diferenças de pensamento e isso às vezes gera alguma turbulência, alguma discussão, né? Então, quem dirá com as pessoas de outras famílias, né? Com os colegas de escola, às vezes com os professores, né? Com todas as pessoas que convivem com a gente. Então, aqui nós temos essa ilustração, né? Aqui no início da nossa unidade, as crianças ali desenhando. Parece que ele está desenhando uma pombinha, né? Vocês sabem o que é o símbolo? O que a pomba branca simboliza? Simboliza a paz, né? Então, para viver com respeito, a gente tem que procurar sempre a paz. Aqui tem lá, siga as orientações do professor para conversar com colegas sobre essa questão. Você acha que as suas atitudes influenciam na vida das outras pessoas? Então, aqui não temos como conversar com os colegas, né? Mas nós vamos ter uma aula ao vivo qualquer dia e aí a gente vai conversar mais sobre essa questão do respeito, né? De como conviver com as pessoas, como que as nossas atitudes podem influenciar na vida das pessoas. E a prof vai sugerir daqui a pouco uma atividade que também vocês vão poder pensar sobre isso. Então, nós temos aqui na página 4, respeitar as pessoas. As pessoas não vivem sozinhas, por isso, as atitudes de cada uma interferem na vida das pessoas. Nem sempre as pessoas prestam a devida atenção no modo como agem no dia a dia. No entanto, as suas atitudes podem demonstrar respeito ou desrespeito por aqueles indivíduos que fazem parte dos grupos de convivência. Então, às vezes, sem pensar, né, a gente pratica um desrespeito, na hora não percebe, né? E o mínimo que a gente pode fazer é se desculpar depois, né, quando isso acontece sem querer. Mas a gente que tem que tomar cuidado para que essas atitudes não aconteçam. Porque eu ficar me desculpando o tempo todo e repetindo, às vezes, as minhas atitudes de desrespeito, também é uma forma de desrespeito aí, né? Não adianta eu ficar fazendo o que é errado, dizendo coisas que agridem, fazendo alguma coisa, tendo atitudes que ofendam, que machuquem o outro, e aí cada pouco eu me desculpo com aquela pessoa, mas isso se torna um hábito. Aquela palavra me desculpa se torna uma palavra sem sentido, né? Porque pedir muitas vezes desculpa pelo mesmo erro já não é mais um respeito, né? O pedido de desculpa tem que ser feito pensando exatamente naquilo, né?
na desculpa, no ato, né, de arrependimento, não apenas da boca para fora, tá? Então, vocês já pensaram nisso? Que nós temos que ter atitudes de respeito pelos indivíduos que fazem parte do nosso grupo de convivência? Então, agora aqui tem uma proposta. De acordo com as orientações do professor, realize as seguintes atividades. Desenhe uma pessoa agindo de um modo que demonstre respeito ou desrespeito pelos outros. Crie uma legenda para seu desenho, identificando o que você ilustrou, mas sem dizer se essa imagem demonstra respeito ou desrespeito. Reúna-se com os colegas e juntos classifiquem os desenhos em 2 grupos. Um denominado atitudes que demonstram respeito, outro chamado de atitudes que demonstram desrespeito. Então, nós vamos fazer essa atividade, tá? Mas vocês só vão anotar o dia que a gente tiver essa aula ao vivo para vocês mostrarem e os colegas poderem classificar. Porque vocês não vão dizer para ninguém se essa atitude é respeito ou é desrespeito, né? Vocês vão só escrever lá o que vocês desenharam. Né, fazer o desenho e daí escrever em cima a legenda, né, o que é, né, que vocês fizeram ali, o que está acontecendo. E no dia que a gente for debater sobre isso, aí os colegas vão ter que dizer se essa atitude é respeito ou é desrespeito, tá? Então, ali tem, na seguinte página, anote as atitudes representadas nos desenhos de cada grupo. Então, aquela ali também vai ser uma atividade que vai ser para uma aula ao vivo a gente definir. Mas a tarefa de vocês, então, de filosofia desta semana é justamente aqui. Vocês vão fazer, porque não tem como fazer em grupo, né? Vocês vão fazer cada um o seu desenho, né? Demonstrando ou uma atitude de respeito ou uma atitude de desrespeito, tá? Para depois nós definirmos com os colegas. Não esqueçam de colocar lá no seu desenho a legenda. Vocês podem até escrever embaixo se essa atitude é respeito ou é desrespeito, mas vocês no dia não vão contar para os colegas, né? Cada um vai ter que definir se essa atitude que você demonstrou aí, que você falou, está sendo respeito ou está sendo um desrespeito, certo? Então, na próxima página ali tem os quadros, né? E quando a gente fizer essa aula ao vivo, aí vocês vão poder escrever aqui quais atitudes ali que demonstram respeito e quais que demonstram desrespeito. Então, daí vocês vão estar com a apostila e cada vez que o colega falar, vocês vão anotar ali a atitude que ele desenhou, tá? Aqui também tem algumas questões falando como que você se sente quando alguém desrespeita você. Que motivos podem fazer alguém desrespeitar as pessoas, tá? Essas 2 questões eu quero que vocês respondam na mesma página que vocês fizerem o desenho. O desenho pode ser no caderno de filosofia, tá? Não precisa ser a folha inteira, muito grande. Pode copiar a questão logo abaixo do desenho, a 1 e a 2, para vocês responderem para mim, a 1 e a 2 lá, tá? Que vai ser a tarefa de vocês. Eu vou agora ler aqui algumas atitudes para vocês terem algumas ideias aí de irem pensando, tá? Para fazer o desenho de vocês, tá? E aí vocês vão ter mais como pensar outras atitudes também, porque não são só essas, são muitas, né? A prova elaborou algumas aqui, mas elas são poucas comparadas a quantas atitudes às vezes a gente faz e não pensa, né, se está respeitando ou não. Então, eu coloquei aqui uma. Saí com meu colega para passear. Resolvi comprar alguns doces. Ele não levou dinheiro, então não pôde comer doces. Pensem bem lá. A outra. Cheguei atrasado na aula. Entrei rapidamente na sala em silêncio, para ninguém notar. Pensa. O que eu deveria fazer? A outra. Fui à casa do meu amigo almoçar. Depois do almoço, retirei o meu prato da mesa e ajudei na louça. Ajudou a lavar a louça. Pensem também. Fui brincar com minha vizinha. Usamos bastante coisas e levamos para fora da casa. À tarde, a minha mãe me chamou que íamos sair. Não deu para ajudar a juntar os brinquedos. Outra. Marquei hora no dentista, cheguei no horário.
mas ele demorou para chegar e me atendeu 2 horas depois. Será que foi respeito ou desrespeito? Essa outra. Marquei hora no médico. Cheguei no horário, mas ele saiu para atender uma emergência e desmarcaram minha consulta. Outra. Passei pela mesa de um colega, esbarrei na folha da tarefa dele, que caiu no chão. Como estava com pressa de falar com a professora, deixei que ele mesmo juntasse. Outra. Meu amigo pediu emprestado meu apontador e acabou quebrando. No outro dia ele me deu um novo. Peguei um lápis de um colega e esqueci de devolver. No dia seguinte, eu devolvi e pedi desculpas. Você está conversando com alguém. Chega um colega e te chama insistentemente, interrompendo o assunto. Você está na fila da cantina e alguém passa na sua frente dizendo que está com pressa e não pede sua permissão. Você está esperando no banco e chega um idoso, é atendido antes que você. O sinal de trânsito está vermelho, mas temos pressa de chegar em casa para assistir a série preferida. Então, passamos mesmo assim. Estou caminhando na rua, resolvo comprar um sorvete no caminho, mas não acho uma lixeira perto para jogar o copinho e a colher. Então, eu jogo ali mesmo. Tem outra. Estamos viajando de carro, comendo um pacote de salgadinhos, mas para não carregar muita coisa dentro do carro, jogo o pacote pela janela. Estou passando na faixa de pedestre e vem um carro que vai passar rapidamente por mim. Então, eu tenho que parar porque ele não consegue parar para eu passar. Pensem bem lá. Então, tem muitas outras atitudes, né, gente? Que a gente poderia citar, que a gente poderia aqui falar. E nós vamos conversar ainda sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas nossa aula de hoje fica por aqui, então não esqueçam dessas 2 questões da página 5 aqui, antes desse título Respeitar as Diferenças, a questão 1 e a 2, vocês vão fazer juntamente com esse desenho aqui que vocês vão representar, tá? Vocês vão desenhar uma atitude, tá? Pode ser respeito ou desrespeito. Vocês vão desenhar, não precisa ser um desenho grande, e vão fazer uma legenda, o que é que está acontecendo ali. Podem colocar do ladinho lá, se é respeito ou desrespeito, para a prof ver se vocês conseguiram entender. Mas no dia que a gente for conversar com a turma, aí vocês não vão mostrar essa palavrinha, né? Se ela é uma atitude de respeito ou desrespeito, para a gente ver se os coleguinhas também identificam, certo? Então, essa é a tarefa de filosofia para vocês desta semana. Vamos postar lá no Positivo 1 para a prof, ok? Então, beijo e até a próxima aula.